Antes de Malévola ganhar o seu live action, a Bela Adormecida passou pelas telonas em formato de animação lá em 1959. Mas aí, será que esse clássico da Disney Animation venceu o teste do tempo ou hoje é uma produção totalmente obsoleta diante do contexto social em que vivemos? Eu vou responder isso pra você agora! Olá galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Essa semana, Malévola, Dona do Mal, está chegando aos cinemas. Depois de passar por uma série de premieres ao redor do mundo, com Angelina Jolie mostrando toda a sua beleza e seu empoderamento maléfico. Mas antes disso, antes de Malévola ter seu próprio filme, a Bela Adormecida chegava aos cinemas. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu preciso fazer um convite para você. Primeiramente, muito obrigado por ter chegado até aqui e aproveita que você já tá aqui, ó, e assina o meu canal. Bota o sininho para funcionar também, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo aqui, você possa ser avisado em primeira mão, possa vir aqui acompanhar, dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Além disso, não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu estou lá no Rafa Gomes, no Instagram, no @Rafa Gomes e lá no Facebook, no Flick Geek. Agora é hora de falar de Bela Adormecida, produção lançada em 1959 e dirigida por Les Clark, Erik Larson e Wolfgang Reitherman. O filme conta a história de Aurora, uma menina que no seu nascimento recebeu uma maldição da fada amada vilã Malévola. E essa maldição, que foi lançada exatamente no dia do nascimento da princesa, garantia que ela ia morrer aos 16 anos após ser picada pelo fuso de uma roca de fiar. Só que depois da maldição lançada pela fada má Malévola, a fada boa Primavera lançou sua própria bênção de nascimento, mudando um pouquinho a maldição que havia sido ministrada. Ao invés de Aurora morrer aos 16 anos ao ser picada, ela na verdade cairia em um sono profundo e só poderia ser acordada mediante o beijo do amor verdadeiro, que seria também o seu primeiro beijo. E assustados com isso, o rei e a rainha mandaram acabar, botar fogo em todas as rocas de fiar para que a Aurora não corresse o risco de se deparar com isso. Ainda assim, para garantir que a sua filha crescesse com graça e com muita saúde, ela foi mandada para o campo para ser criada por 3 fadas boas que acabaram deixando seus poderes de lado e criaram a menina Aurora, dessa vez como rosa, totalmente no estilo mortal. Mas e aí, essa produção continua sendo muito boa? Em termos técnicos, a Bela Adormecida foi extremamente revolucionário. Esse filme é o 16º filme de animação da Disney, lançado em 1959, mas por incrível que pareça, no Brasil a produção chegou apenas na década de 60, em 1961. Sua bilheteria foi surpreendente, rendendo 53 milhões a partir de um orçamento de meros 6 milhões. É um sucesso grandioso dos clássicos da Disney e, além disso, esse foi um dos primeiros filmes a usar todos os recursos de widescreen, muito antes da tecnologia digital chegar. E, além disso, o longa foi o primeiro de animação a ser filmado com uma bitola de 70 milímetros. O que significa isso exatamente? A 70 milímetros é a maior de todas as bitolas e foi introduzida nos anos 50 e era justamente usada para filmar grandes espetáculos, conferindo também uma qualidade e dimensão de imagens que eram muito superior da de 35 milímetros. A bitola de 70 milímetros oferecia a qualidade de uma imagem muito maior, mais larga, com a largura do seu fotograma sendo o dobro da sua altura. E além disso, trazia espaço para 6 pistas de som. Isso em uma era que era totalmente antes da era tecnológica. Então, o filme foi filmado dentro de uma qualidade técnica espetacular. E em se tratando dos seus traços de desenho, a produção é uma produção muito bem feita. Essa é uma animação que, é óbvio, principalmente por conta da sua época, traz uns traços bem mais clássicos na animação, mas é um filme que, tecnicamente falando, foi feito com muito esmero. Recebeu
recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhor trilha sonora também, além de ter recebido uma própria indicação no Grammy. Infelizmente, o filme não teve grande sucesso na temporada de premiações, mas em se tratando de sua historicidade, o filme é realmente um clássico da Disney. A sua trama é uma trama que é baseada na obra dos irmãos Grimm e também no conto homônimo de Charles Perrault. Só que em se tratando de timing de filme, A Bela Adormecida é uma produção que está bem aquém do seu tempo. Nós estamos em 2019, muita coisa passou, muitas décadas passaram. O filme, por sinal, está fazendo aniversário em 2019, completando 60 anos de lançamento no início desse ano, que foi quando o longa foi lançado nos Estados Unidos. E é claro que pelo seu valor histórico e pelo seu valor emblemático em se tratando de tecnicidade de produção de animação, A Bela Adormecida é um filme que precisa ser lembrado com muito carinho, mas ele está bem distante do tempo que nós estamos vivendo. A gente não vive mais uma era onde as animações precisam trazer histórias de princesas indefesas, frágeis e incapazes de se defender, tendo que ser totalmente protegidas por homens e também ser amadas por homens para que o seu valor seja realmente garantido. Hoje não cabe mais longas desse gênero. É claro que para estudo de cinema e também para a gente ter uma noção do background cinematográfico das animações da Disney, é importante a gente conhecer A Bela Adormecida e contemplar a beleza e a riqueza da obra em si, mas é um filme que não vence o teste do tempo de jeito nenhum. Primeiro porque a Aurora, ela acaba sendo reclusa para viver com 3 fadas madrinhas, recebendo um novo nome, mas ainda assim, nem essa saída pela tangente fez com que ela fosse vítima da Roca, e ela acaba recebendo furinho lá no dedo e acaba dormindo, sendo acordada pelo príncipe encantado. A única solução dela é um beijo de um príncipe encantado, mas a gente tem um problema muito crônico aí. Primeiro porque ela está dormindo e para ela ser acordada, ela precisa receber um beijo sem ter consentido autorização de ser beijada a um rapaz que é um príncipe, Philip, e que cabe a ele a missão de despertá-la do seu sono profundo para que então eles possam viver felizes para sempre. Não rola! Essa história não rola, gente. O príncipe vai acordar a princesa e para acordar a princesa ele precisa extrapolar os seus limites em relação a ela, dando um beijo do amor verdadeiro. Mas como é o beijo do amor verdadeiro se ela passou a maior parte do tempo dormindo? Ela não conheceu o boy, não sabia quem ele era e de repente um boy que ela nem deu autorização vai lá e beija sua boca, dando o seu primeiro beijo com ela inconsciente. Tem um problema muito sério nesse filme. E é claro que se a gente for parar para analisar a produção, a gente vai passar muito tempo aqui. Esse vídeo não tem esse propósito direcionado, mas eu preciso deixar bem claro que A Bela Adormecida tem problemas narrativos que são muito profundos. Em termos técnicos, é um filme muito bem executado, mas em diretrizes de narrativa e construção de roteiro, o filme não dá mais. Não dá para fazer um filme como esse hoje. Primeiro que ali a gente envolve desde a perspectiva da mulher, a forma como ela é abordada no cinema, até mesmo a perspectiva do homem, como o homem é apresentado dentro da narrativa. O homem é o salvador da pátria e a mulher é a jovem indefesa que não consegue resolver os seus problemas sozinhos e que não consegue se virar também, não consegue dar um jeito na sua própria vida e precisa ser resgatada por homem. Nada contra a mulheres que gostam desse tipo de história, que é uma história bem fantasiosa, é realmente uma fábula, um conto de fadas, mas a produção não é realista. E hoje a própria Disney tem um foco muito grande em conduzir as suas narrativas, principalmente as das princesas, de maneira muito mais madura, mostrando elas como mulheres e jovens também, que são capazes de tomar as decisões da sua vida. E mesmo quando não são tão capazes assim, quando elas recebem os elementos corretos, as orientações corretas e também são ajudadas, elas são capazes de virar a história da sua vida, mudando a rota do seu destino, escrevendo a sua própria jornada. Frozen é um bom exemplo disso, que traz a história das irmãs
sendo que uma delas é muito apaixonada por contos de fadas, enquanto a outra tem um viés bem mais independente e também um pouco mais solitário. E a outra acaba ajudando, elas acabam se ajudando, e ali o amor verdadeiro que é expressado é de fato o amor familiar, o que eu achei que foi uma guinada fantástica na Disney e que redireciona de maneira significativa o nicho de animações de princesas e principalmente muda a rota nas produções do gênero. Então, A Bela Adormecida é um filme que, em se tratando da construção histórica da Disney, é fundamental, é o seu 16º filme, mas é um filme que apresenta problemas seríssimos e que hoje não tem mais como a gente ignorar, não tem mais como a gente tratar essa produção como se ela fosse uma linda história de amor, porque no final das contas ela é tudo menos uma genuína história de amor. Agora eu quero que você me conte o que você acha de A Bela Adormecida. Venceu o teste do tempo ou não? Eu tenho vontade de me aprofundar mais nessa história da Bela Adormecida e pontuar quais são os erros e as falhas que a trama traz em si. Se você tem interesse nisso, então deixa aqui no comentário que você quer saber mais sobre esse filme. Se esse vídeo também bombar aqui no YouTube, a gente pode continuar trazendo essa temática de maneira um pouquinho mais profunda. Mas a pergunta que não quer calar: será que Malévola, Dona do Mal, vai corrigir esse erro fatídico que possui no roteiro de A Bela Adormecida? Considerando o trio de mulheres protagonistas que nós temos, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie, a promessa é de que o segundo capítulo não apenas corrige os erros do primeiro, mas também dê uma boa reviravolta na história original de A Bela Adormecida. Vamos torcer e aguardar a estreia do próximo filme, que chega essa quinta-feira nos cinemas. Agora não esquece de dar o seu like nesse vídeo, não esquece também de me seguir lá nas minhas redes sociais. Estou no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Eu fico por aqui, um beijo pra todo mundo e até a próxima!